Minha amiga e meu amigo, vamos aqui fazer uma análise rápida e simples a respeito do posicionamento do novo presidente da Câmara, Hugo Mota. Ele é do Partido Republicano. No decorrer dessa semana, ele deu duas entrevistas que provocou muito burburinho no meio político e da imprensa em especial. Agradou um lado do espectro político e o outro, ele trouxe preocupação com a fala dele. Duas entrevistas chamaram muito a atenção. Uma na Globo News. Quando perguntado, ele respondeu que 8 anos de inegibilidade é um tempo muito longo para se sancionar um político. E tal afirmação, a imprensa já quis levar para o lado de que ele quis indutar, beneficiar o futuro presidente Bolsonaro. Fato é que, senhoras e senhores, a lei da ficha limpa, que acaba gestando a inegibilidade por 8 anos, ela perdeu a sua razão de existir quando foi usada para descondenar e habilitar Lula para disputar a eleição. Acabou. Quem deu o golpe mortal na, na lei da ficha limpa foi o próprio Supremo Tribunal Federal quando articulou, usando-a para beneficiar o Lula e o sistema. Então, essa tal fala, essa tal afirmação dele trouxe preocupação. Em uma entrevista para uma rádio, foi perguntado e ele respondeu. A resposta foi a mais acertada, que os atos do 8 de janeiro não constituem golpe de Estado. E ele fez questão de explicar, para ser golpe de Estado tem que ter forças armadas, tem que ter um líder, tem que ter um objetivo claro, entre tantas outras coisas mais que se faz necessário para caracterizar um golpe de Estado, coisas essas que não existiam e que o que se viu ali foi uma verdadeira balbúrdia, desordem, reprovável e condenável à altura do ato. E ainda fez uma observação muito importante: não se pode penalizar as pessoas com penas absurdas. Pois bem, esses são os posicionamentos do novo presidente, Hugo Mota, que acabou trazendo um desconforto para a imprensa. Queria deixar bem claro, o que ele falou reflete a realidade, é o sentimento da maioria dos brasileiros, e em momento algum ele desrespeitou a Polícia Federal, como a Globo quis fazer pensar, ou o Supremo. Não, é o ponto de vista dele, e por coincidência é o ponto de vista de milhões e milhões de brasileiros. Acabou convergindo. Tal afirmação, ou afirmações, fez com que a Globo News, canal de notícias do Grupo Globo, escalasse todos os seus jornalistas para condenar o posicionamento do deputado e falar que ele está entrando num caminho perigoso. Só até ameaça foi feita pela jornalista, aquela senhorinha da idade bem levada, que fala besteira uma atrás da outra, Eliane Cantanhede. Talvez fala tanta besteira devido a um misto de desonestidade intelectual com a idade elevada. A Globo escalou o seu jornalista para tentar desqualificar o posicionamento do deputado presidente da Câmara. Porque, embora talvez esse não seja o objetivo central, ele acaba, uma vez se concretizando aí a lei da anistia, aprovando a lei de anistia, aprovando também aí a reformulação da ficha limpa, trazendo de 8 para 2 anos, como se pretende, pode beneficiar Bolsonaro e transformá-lo em elegível daqui a 2 anos.
E o sistema, só de imaginar essa possibilidade já é de desespero. Agora, senhoras e senhores, até aqui, tudo que eu falei é uma introdução de onde eu quero chegar, a análise propriamente dita. O deputado presidente Hugo Mota, do Partido Republicano, com essas manifestações, ele não tá dando uma guinada à direita. Ele não está, como se diz, se alinhando aos conservadores. Não é uma aliança aos conservadores. Existem três correntes marcantes no Brasil hoje. A direita, conservadora, liderada por Jair Messias Bolsonaro. A esquerda, sintetizada pelo PT, liderada pelo Lula e todo esse sistema podre que escraviza o Brasil e os brasileiros. E ali no meio existe um grupo de parlamentares que constitui uma corrente política chamada Centrão. O Centrão não tem lado definido. O Centrão pode tanto cair para a esquerda como para a direita, só depende da circunstância e o momento. E o momento agora, tendo em vista que a esquerda está no poder, fazendo uma besteira atrás da outra, com reais possibilidades de perder a eleição e perder feio em 2026. Perder a eleição e perder feio em 2026. Haja vista que os números da nossa economia são desastrosos. Volta da corrupção, aumento da violência, carestia dos alimentos, aumento do desemprego, enfim, uma verdadeira bagunça. O Brasil está de ladeira abaixo sob o comando da esquerda, sob o comando do Lula-petismo. E o ano que vem, o que nós temos? Eleições gerais. Presidente, senador, governador, deputado estadual e federal, onde todos os ocupantes desses cargos vão para as ruas para renovar os seus mandatos, ou tentar. E para isso tem que mostrar alguma coisa, mostrar algo. E uma das primeiras coisas que leva as correntes políticas a vislumbrar uma vitória é descolar da esquerda. Porque ela vai se afundar e quem tiver com ela vai junto. É o chamado abraço de afogado. Vai para o fundo. E o Centrão, conforme eu falei, por não ter um lado definido e ir e seguir de acordo com a circunstância, o que eles estão fazendo? Estão abraçando as pautas legítimas da direita, tentando mostrar serviço para esse filão de eleitores que hoje passa da casa dos 70 milhões de eleitores. Assim sendo, a Rede Globo, que tanto critica, o sistema que tanto critica o Hugo Mota, tem que entender que Hugo Mota, ao fazer essas manifestações, ao assumir esse posicionamento, é preciso que saiba que não é coisa pessoal dele. Não é pessoal. Não é um posicionamento isolado. É ele reverberando o sentimento do Centrão. É ele falando em nome dessa corrente política que não é pequena. É ele mandando um sinal, embora alguns não queiram ver, que o Centrão está abandonando Lula, abandonando a esquerda, e como forma de vislumbrar a possibilidade de se salvar, está abraçando as pautas da direita, que é justa. A anistia é justa. Por fim, ou reformular a lei da ficha limpa, se faz necessário e urgente, pelas razões das quais eu falei. Aí a gente vê a Globo criticar
a anistia, uma possibilidade de anistia. Só que tem um detalhe, a Rede Globo tem dentro do seu quadro de jornalista, 2 jornalistas que sabemos que foram beneficiados pela anistia na época do governo militar. E a situação deles é infinitamente mais grave do que as pessoas que foram supostamente envolvidas nos atos do 8 de janeiro. Quer saber o nome dos dois jornalistas? Gabeira, que sequestrou o embaixador durante o governo militar, sequestro. Sequestro. Foi anistiado em 79 pelo então presidente militar João Batista Figueiredo. E a Miriam Leitão, senhoras e senhores, a Miriam Leitão foi presa, condenada, não foi por jogar flores para o ar, não, foi por assalto. Assalto a banco. Miriam Leitão e o Gabeira. Essas pessoas foram beneficiadas pela lei da anistia lá atrás e agora fazem parte de uma corporação que, de uma forma criminosa, hipócrita, cretina, se coloca contra a anistia nos dias de hoje. A anistia para as pessoas do 8 de janeiro não é mais tão somente uma questão de justiça, é uma questão humanitária. Essa é a realidade. E esse movimento que o Hugo Mota está fazendo é um claro sinal da debandada. O bloco do Centrão está abandonando Lula. Como parte da imprensa, está abandonando Lula. Como os empresários já abandonaram Lula e o seu governo. Mas a Rede Globo insiste em querer ficar fazendo respiração boca a boca em um cadáver, achando que vai ressuscitar. Não vai, eu até entendo essa insistência da Globo em não abandonar Lula agora. A Globo recebeu muito dinheiro desse governo, através das chamadas verbas de publicidade, foram mais de 300 milhões de reais. Agora a Globo está aí com o rabo preso, tentando defender o indefensável, tentando justificar o injustificável, se isolando cada vez mais com esse governo que vai dar um abraço de afogado nela, a senhora Rede Globo, e vai levar junto com ele para o fundo. Será que é difícil entender que Hugo Mota ele não está falando por ele? Será que é difícil entender que Hugo Mota ele é a voz, nesse momento, de todo o Centrão? De um grupo enorme de parlamentares que tem poder de influência, que tem força e que abandonaram Lula e que estão resolvendo dar uma oportunidade à direita, ao presidente Bolsonaro, e não preocupado 100% com Bolsonaro, com a direita, mas com eles próprios. Mas o mais importante é que a posição deles nos beneficia a direita conservadora e proporciona de fato a possibilidade de Bolsonaro voltar. Aliás, por falar em Bolsonaro voltar em 2026, quem me acompanha no canal vai lembrar que eu nunca tratei Bolsonaro como inelegível. Eu nunca tratei Bolsonaro como líder sem a possibilidade de voltar em 2026. Eu sempre fui extremamente otimista. Está se concretizando. Se o Centrão e a direita se unir, é fato, é líquido, é certo. Bolsonaro 2026. E Bolsonaro 2026 não é sozinho, isolado, como foi em 2018. Ou não isolado, na verdade a palavra não é isolado. Sem a força necessária para fazer uma revolução. Dessa vez não, dessa vez Bolsonaro vai vir aí com quase 200 deputados federais, com mais de 40 senadores, um número expressivo de governadores, embora o mais importante para a gente agora são senadores e presidente. Agora, essa leitura o sistema já fez, essa leitura a Globo já fez.
Bolsonaro está de volta. Porque esse movimento que está sendo feito do centrão, da direita conservadora, é um movimento legítimo, é constitucional, é legal, é decente, é ordeiro, urgente e necessário. E digo mais, esse movimento é como água de morro abaixo e fogo de morro acima. Só Deus pode segurar. E o sistema já percebeu que Bolsonaro já está com a mão na taça. Bolsonaro já está com a mão na taça. E o maior cabo eleitoral, primeiro Deus. O maior cabo eleitoral de Jair Messias Bolsonaro chama-se Deus. Depois, aqui na Terra, entre os mortais, o maior cabo eleitoral não sou eu, que falo de Bolsonaro 24 horas por dia. Não são os outros brasileiros patriotas por esse Brasil que empenham o seu tempo divulgando a nossa causa, Bolsonaro, a volta, o patriotismo. Não. O maior cabo eleitoral de Bolsonaro chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Foi esse homem que proporcionou Bolsonaro a voltar com força, pois o governo que Lula faz é um desastre. Nada que o sistema quis ao longo desses anos conseguiu. Queria prender Bolsonaro? Não prendeu. E perdeu o time. Se prender agora, dá merda. Prendeu quase 2.000 pessoas de forma com que intimidasse as outras e fizesse com que Bolsonaro fosse visto como um culpado. Não aconteceu. Tentaram afastar o povo de Bolsonaro. Isso não aconteceu. Ao contrário de que umas cabeças pobres, vazias, vã, acreditam que Bolsonaro está numa queda livre, é o inverso, cara. É o inverso. Bolsonaro está numa crescente, como um foguete, subindo. Isso é inegável. É inegável, os números mostram isso. Então, essa é a análise. O Centrão pulando do barco do Lula. Bolsonaro voltando em 2026. E a Globo tomando um abraço de afogado, indo para o fundo do esgoto, junto com o governo Lula.